Boa tarde a todos. Ia perguntar se está dando para ouvir, mas acho que está, né? Vamos então dar início à nossa reunião da tarde. Está no nosso horário, aquele horário já combinado com a espiritualidade amiga da casa. Nós hoje teremos o nosso companheiro Walter Pina, que nos falará sobre o egoísmo. E para o nosso preparo, para a nossa harmonização, nós vamos ler do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, a página que tem como título Ninguém vive para si, porque nenhum de nós vive para si. Paulo, Romanos 14, versículo 7. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertence às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usurário exclusivista que se julga sem ninguém está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas, pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz, ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo, e faz o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Já harmonizados, então, através da leitura dessa página, vamos agora silenciar os nossos corações e fazermos a nossa prece para iniciarmos a reunião. Querido Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, de corações agradecidos por essa oportunidade de estarmos aqui, Mestre, nesta casa de luz, nessa casa de amor, que nos acolhe com tanto carinho, que nos traz, Senhor, tantas coisas boas para o nosso físico e para o nosso espírito. Que possamos, Mestre, na tarde de hoje, levarmos daqui tudo que o Walter trouxe para nós, preparado com certeza, com muito carinho, e que possamos, Senhor, ao final do estudo, apesar de sabermos que é uma coisa difícil, mas que possamos ter diminuído um pouquinho, pelo menos, dentro de nós, essa grande chaga que é o egoísmo. Que possamos, Mestre, ter ouvidos de ouvir e o coração aberto, Senhor, e nossas mentes também, para podermos entender e depois colocarmos em prática, Senhor, todo o ensinamento que, por certo, através da intuição da espiritualidade amiga, receberemos na tarde de hoje.
Que cada um aqui, Senhor, esteja tranquilo, em paz, com o seu coração sereno e feliz, Mestre, por estarmos aqui mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Vamos passar então a palavra para o Walter, que vai falar então sobre esse tema aí que está no capítulo 11 do Evangelho, que é o egoísmo. Boa tarde. Estou desligado. Vê que está desligado. Está desligado? Não, esse não. Puxa esse aqui, solta esse. Tá? Foi? Alô? Agora estava desligado. Boa tarde, então, meus irmãos. Deus abençoe a cada um de nós. Nossa vontade de a gente chegar aqui. Deu uma mudada no tempo, né? Muita gente deve ter se preocupado, né? Mas nós estamos aqui presentes, né? Levantando o nosso braço, presente, Senhor, para que a gente possa estudar mais uma tarde aqui na nossa casa. A gente agradece a oportunidade, embora tenha sido feito assim em cima da hora, né? Porque a palestrante era Carmen, teve um problema com o seu esposo. Ela não pôde comparecer, mandou um abraço bem fraterno para cada um de nós, mas a gente compreende a saúde do esposo dela e a gente está aqui, né, tentando fazer o melhor pelo que ela poderia e deveria fazer melhor do que eu, mas a gente está tentando cobri-la nesse tema, que é o egoísmo. Mas, antes de a gente entrar propriamente no tema, me chamou muita atenção a página foi do Emmanuel, não foi? Fonte Viva. Fonte Viva. Então, me chamou muita atenção, logo quando eu comecei a estudar, que o Chico Xavier, ele falava para a gente que o Emmanuel estava presente no Evangelho. E eu, algumas vezes, procurava e não achava o Emmanuel no Evangelho. O Emmanuel está numa mensagem só no Evangelho, que é essa, o egoísmo, né? Ele se apresenta. O Emmanuel falava para a gente que o Emmanuel faz parte da Falange Espírito Verdade, entre tantos outros. Ele faz parte, colaborou muito com Kardec na codificação da doutrina, auxiliou muito Kardec não aparece muito, ele aparece aqui nessa mensagem que ele assina, né, do item 11. Nós estamos estudando o capítulo 11, que é amar o próximo, como a si mesmo. E esse item 11, quem assina é o Emmanuel, e o item 12 é o Pascal. Pois bem, falando um pouquinho de Emmanuel, antes de a gente entrar no tempo, porque ele é muito precioso para a gente, né? Esse espírito muito luminoso, um espírito assim, com envergadura maravilhosa, ensinamentos maravilhosos que ele deixou para a gente. Teve várias passagens dele aqui pelo nosso mundo, né? Nós vamos colocar algumas aqui. Esse espírito humilde, né? Generoso, bondoso, mas de uma personalidade, né? Firme quando é necessário. Que está presente na Fonte Viva, no livro Fonte Viva, ele está presente nos deixando muitas mensagens de consolação, mensagens de ajuda, mensagens da gente chamando a nossa atenção, né, quando é necessário, né? E a gente sabia toda a trajetória dele, desde que ele foi lá atrás do senador Públio Lentz. Bem antes ele foi ele mesmo, né, senador de novo, antes dele ser o senador Públio Lentz, na época de Jesus, ele tinha sido senador também, o Lentulus também, da família, né? Ele mesmo. E toda a trajetória que ele teve para chegar até a nossa época, né? O nosso Emmanuel é muito importante frisar também
que ele, vou mostrar aqui um pouquinho, ele se apresentou em algumas passagens na nossa história mesmo, né? Antes, algumas encarnações antes. A primeira que a gente teve dele aqui no Brasil foi como Padre Manuel da Nóbrega, 1517, por aí, né? Ele teve como parceiro de trabalho, né, Padre José de Anchieta, que é o nosso Fabiano de Cristo, né? A gente conhece do lar Fabiano de Cristo, né? Então, eles trabalharam muito. E o Emmanuel, ele antes de se apresentar no Evangelho, ele se apresentou 2 vezes, né, depois como o Padre Manuel da Nóbrega, na Espanha, sempre voltado na Igreja Católica, como padre, sacerdote da Igreja Católica. E a última encarnação que ele teve aqui no Brasil, muito própria, né, para o trabalho, foi como o Padre Amaro. Você já ouviu falar do Padre Amaro, né? O Padre Amaro, no Pará, esse que está se lutando para ele ser um santo, né? O Padre Amaro. E o Padre Amaro, ele conviveu, teve contato, conviveu com o Dr. Bezerra de Menezes, né? São coisas assim que eu fui puxando, eu falei, caramba, o Emmanuel está presente uma vez no nosso Evangelho, mas o Chico falava várias vezes que ele foi muito importante na construção da codificação espírita, trabalhando com Santo Agostinho, com Santa Luís, e tantos outros, né, dessa falange, para ajudar o Kardec na codificação. E ele teve assim 5 livros maravilhosos, né, que são romances maravilhosos, escritos pelo Coelho com o Chico, né, que foi Paulo Estevão, há 2000 anos, Ave Cristo, Renúncia, né? São livros assim que a gente recomenda a todos lerem. Há 2000 anos, Paulo Estevão, maravilhoso, né? Há 2000 anos, 50 anos depois de... Está baixo isso? Alô? Não estou ouvindo. Oi, melhorou? Então, está baixo mesmo. Então, são livros romances maravilhosos que a gente pede para que todos possam ler, né? E outros livros, que são vários, mas eu vou editar mais alguns para que a gente possa ler, né? Esse livro, A Caminho da Luz, que é um livro que mostra a trajetória da nossa humanidade, desde o surgimento do nosso planeta Terra, os dias nossos atuais. O Consolador, que é um livro de perguntas e respostas, dando continuidade ao livro dos Espíritos, né? Tem um livro que é ele mesmo, o nome dele mesmo, que é Emmanuel. É um encontro marcado, palavras de Emmanuel, pensamento e vida, roteiro, rumo certo, vida e sexo, e a fonte viva que a gente viu, entre outros livros. São outros livros, eu coloquei esses mais conhecidos, né? Então, uma pequena homenagem ao nosso Emmanuel, porque ele é um grande trabalhador dos nossos tempos e trabalhou muito, né, junto com Kardec, auxiliando na construção dessa doutrina maravilhosa, né? E o curioso também que eu fui procurar ver é que a gente acha que Emmanuel, ele não aparece não nessa história como Emmanuel. Por que ele se auto-intitulou Emmanuel, né? Ele mesmo se auto-intitulou, porque o Emmanuel quer dizer Deus conosco. Curioso, né? Emmanuel, a tradução do nome é Deus conosco. Então ele se apresenta assim com Deus conosco, não? Bem, agora nós vamos iniciar propriamente o estudo dessa mensagem apresentada pelo nosso Emmanuel, que é sobre o egoísmo, não? Então, uma parte dessa mensagem, o nosso Emmanuel descreve assim: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra porque impede o seu progresso moral. Em outra parte, ele coloca assim: o egoísmo é a lepra. Olha, às vezes o humano ele é forte, né? Mas é para chamar a nossa atenção mesmo, né? O egoísmo é a lepra que invade o coração do homem, que precisa ser curada para que o cristianismo desempenhe por completo o seu papel. A doutrina espírita
ela está vindo para que o cristianismo seja implementado naquilo que o Cristo trouxe para a gente. O Consolador veio, trouxe os esclarecimentos, trouxe as verdades, e nós precisamos implementar o cristianismo, né? E o Emmanuel, ele é duro com essa palavra lepra, né? É um nome assim pesado, mas está aqui, ele coloca isso, porque Emmanuel, ele quando precisa falar, ele coloca, né? Quando ele precisa chamar a atenção, ele chama. Não? Aquilo que a gente sabe bem, o Chico dentro do avião, o avião tá caindo, né? Coisa e tal, aí ele mesmo grita, todo mundo gritando, ele grita, e o Emmanuel, peraí, Chico, você vai ficar gritando também? Era para você estar calmo, você é a pessoa que para levar calma, você vai ficar gritando também, se você ficar gritando, eu vou sair de perto de você, né? Olha o Emmanuel aí, presente, né? E quando ele tem que ser incisivo, né? Chico, vou estar com você, mas é preciso que você aprenda a estar comigo, né? Que estar com o Emmanuel é necessário, para que o Emmanuel esteja com o Chico, era necessário que o Chico estivesse com ele, né? Treinando muito as suas habilidades morais que o Chico já tinha, mas tinha que acrescentar mais, né? Para poder estar vibrando junto ao nosso Emmanuel. Então, e aí nós vamos ver aqui no próxima mensagem, que Kardec ele também, né, ele cita esse mal juntamente com o orgulho como as duas maiores chagas da humanidade, impedindo seu progresso moral. Então Kardec ele também foi incisivo, né, orientado pela espiritualidade. Algumas passagens que Kardec ele colocou o seu punho, mas orientado pela espiritualidade, né? Aí ele chama muita atenção para a gente várias vezes, né? O egoísmo e o orgulho é a chaga da humanidade, que o Emmanuel diz que é a lepra, né? É a lepra que nós precisamos curar dentro da gente. Ele fala assim, né? O egoísmo, né, considerado por Emmanuel, é como o filho do orgulho. É um monstro devorador, a palavra que o Emmanuel coloca, é um monstro devorador de todas as inteligências, porque as domina, direcionando-as para o mal, a dor e o sofrimento. É a fonte de todas as misérias terrenas, porque leva o homem a pensar somente em si, impedindo de fazer crescer o amor inerente em si, né? Todos nós temos, né, inerente em cada ser humano, o amor. Nós precisamos fazer com que o amor sobrepuja o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né? E a gente se cure dessa lepra, como diz Emmanuel, no ser espiritual em potencialidade a ser desenvolvida por sua vontade, né? E lá no slide 5, né, depois, um pouquinho, deixa eu passar mais nesse aqui, como ele colocou, né, o egoísmo é considerado por Emmanuel como um filho do orgulho, um monstro devorador de todas as inteligências, porque as domina, direcionando-as para o mal. Leva a criatura, né, quem tem um egoísmo, a pessoa tende a uma facilidade muito assim, mais rápida de tender para o mal, né? É como se fosse uma porta aberta para o mal. É a fonte de todas as misérias terrenas, porque leva o homem a pensar somente em si, impedindo de fazer crescer o amor inerente em si. Quer dizer, todo ser humano tem esse amor latente, precisa crescer dentro da gente, né? Por pior que seja a criatura, ele tem esse amor latente dentro dele, inerente a todo ser humano. Por isso que Jesus, né, Deus confia em cada um de seus filhos, que quando ele criou cada ser, né, cada ser simples, ele colocou dentro daquele ser essa coisa inerente ao amor. Ele precisa só crescer. Por pior que a pessoa seja, aquele amor um dia vai vibrar, né? Aquele amor um dia vai crescer naquela criatura, mesmo que ela seja egoísta, orgulhosa, né? E viva com o mal dentro dela, mas aquilo ali vai um dia crescer dentro dela.
em potencialidade a ser desenvolvida por sua vontade, né? Então o homem precisa ter a vontade de poder desenvolver dentro de si o amor. O que falta muito nas pessoas que ainda não conhecem bem esse entendimento, como nós, do completo do amor, é a falta de vontade, né? De querer realmente trazer esse amor para dentro da gente. O amor é tudo, né? Então, nós vamos ver agora assim, o outro slide fala assim, ó, o egoísmo, Emmanuel continuando, o egoísmo oprime, abafa esse desenvolvimento e o homem continua cada vez mais centrado nos seus desejos, na sua prepotência, sem perceber as necessidades dos demais. Nós vimos isso na página aí. Né? Nós vimos isso aí na página do Emmanuel. Ele não percebe. Ele está centrado em si. Ele não percebe as outras pessoas que estão à volta, as necessidades das outras pessoas. Nem se preocupa. É o egoísmo, né? Eu falo o egoísmo, né? Egoísmo, né? É o eu, tudo voltado para mim. Não consegue amar nem ser amado. Aí olha só, esse exemplo aqui, né? A gente vai lembrar bem, olha o que está escrito aqui, o egoísmo oprime, abafa esse desenvolvimento e o homem continua cada vez mais centrado nos seus desejos, na sua prepotência, sem perceber as necessidades demais, inclusive dos que lhes partilham as experiências. Não consegue amar nem ser amado. Aí eu lembrei dessa passagem aqui de Jesus com Pôncio Pilatos, né? Porque deixa bem claro quanto a isso aqui, ó. Olha o oposto. Enquanto Jesus foi o exemplo da caridade, Pilatos foi do egoísmo. É porque isso, né? A gente vai lembrar a passagem. Todos nós já vimos muitas e muitas vezes. Pilatos, ele sabia muito bem quem era Jesus. Porque naquela época, sabe, naquela época já tinha espião. Vocês sabiam que esse negócio de espião não é de hoje, não? Existiam espiões. Porque Pilatos e o próprio imperador, ele tinha seus espiões. Tem filmes que mostram isso, né? Eram aqueles soldados mais bem preparados que iam de encontro para observar as coisas. E observavam tudo. E no caso de Jesus, tanto o imperador quanto Pilatos tinham seus espiões. Eles iam verificar no povo, verificar o que estava acontecendo e depois relatar para Pilatos ou para o imperador, né? E aí, esses espiões olhavam, iam de encontro nas mensagens de Jesus, viam Jesus passando as mensagens, trabalhando, né? Praticando a caridade, e retornavam para Pilatos. Porque os doutores das leis, os fariseus, a informação que eles vinham para Pilatos é que Jesus era um revolucionário, que Jesus ia depor Herodes, queria depor Herodes, porque ele era o rei dos judeus. Essas eram informações que chegavam, né, dos fariseus, doutores da lei, para Pilatos. E chegava também lá para o imperador. Mas os espiões, que aqueles que sondavam a verdade, chegavam para Pilatos e falavam assim: Pilatos, eu não vejo nenhum mal nesse homem. Esse homem é caridoso, ele é bom. Ele cegou, ele curou os cegos, ele curou leprosos, foi isso, fez aquilo. E eu não vejo nenhuma revolução, um homem revolucionário. Ele é um homem calmo, brando e pacífico. É o que falavam para Pilatos. E falavam para o imperador. E foi através desses relatos que hoje, já falei aqui uma vez, numa palestra anterior, a gente conhece o retrato de Jesus por causa desses relatos. Por duas fontes. Uma dessas fontes é que era um desses espiões,
Era o Emmanuel. O imperador virou Emmanuel. Emmanuel era o senador, né, como se fosse o braço direito do imperador. Emmanuel, estão falando desse tal de Jesus, que é o rei dos judeus, que é um revolucionário, que querem depor o imperador. Eu queria que você convivesse, né, um pouco mais, soubesse um pouco mais das pessoas, quem é esse Jesus. E tem carta, gente, do senador Públio Lentulus, descrevendo quem era Jesus. Eu não vou falar tudo, podia trazer a carta, mas dizer assim, é um ser com um semblante maravilhoso, tênue, lindo, bondoso, caridoso. Ele é um homem que fazia muitos milagres. Eu não vejo nenhum perigo nele. Aí depois de escrever Jesus, cabelo longo, repartido no meio, olhos azuis, assim, assado, coisa e tal. O senador, estou falando rapidamente com as minhas palavras, né? Foi baseado nisso que o imperador tinha desenhistas da época, né? Não tinha desenhista, não se desenhava as coisas. Traça o perfil desse homem, né? Fisionômico. E os desenhistas foram traçar esse Jesus que a gente conhece, né? Até tem aqui, né? Ali, né? Tem lá do outro lado. É o perfil, né, que a gente conhece desse Jesus. Tem vários outros, mas é um verdadeiro perfil, como tem de Maria, que foi através do Chico Xavier, aquela Maria ali, né? Tem do nosso Jesus, traçado por ele. Então, os espiões de Pilatos falaram isso para ele, então Pilatos sabia que era Jesus. Sabia que Jesus não era perigoso, não era aquele revolucionário, não estava querendo depor o imperador, não estava nem querendo depor Herodes. Muito menos, né? Porque ele criticava a forma como se fazia do templo um mercado, como se trabalhava, né? Aqueles que representavam o Antigo Testamento, representavam os ensinamentos de Moisés, dos profetas, como eles procediam. E eles tinham um sumo sacerdote, que era Caifás. Lembra do Caifás? O sumo sacerdote era aquele sumo alto, né? Que era aquele que administrava todo o templo. E existe o Sinédrio, né? O que é o Sinédrio? O Sinédrio é como se fosse o nosso Senado. Tinha 70 pessoas no Senado, o Sinédrio da época de Jesus. O sumo sacerdote é Caifás. Aí tinha os doutores da lei, os fariseus, que faziam parte do Sinédrio. No Sinédrio tinha pessoas que eram contra Jesus e tinha alguns que sabiam que Jesus não era aquilo ali. Né? E Pilatos conhecia toda essa história. Mas Caifás foi forte, né? Olha, ele é um revolucionário, está prejudicando o nosso templo. Cuidado com o que você vai fazer com as suas palavras, com as suas ações. Pilatos tinha medo. Pilatos tinha medo. Mas ele tinha todo o poder de, né, chegar e falar assim, não, esse homem inocente, é humilde, eu não vou condená-lo. O que ele fez? Né? Ele viu que Jesus era uma pessoa sem problema, né? Não tinha perigo nenhum. Aí ele foi e lavou as minhas mãos. Eu lavo as minhas mãos e entrego para vocês a decisão. Caifás não aceitou. Não, quem toma a decisão é você. Você que é o governador. Aí ele não teve outro recurso. A mulher dele, que era uma pessoa que conhecia Jesus, conhecia dos atos de Jesus, chegou para Pilatos e falou, pô, ele não é essa pessoa, meu marido, né? Ele é uma pessoa bondosa, coisa e tal, não faça isso, não julgue ele. Pilatos ficou entre Caifás e a esposa, né, aquela situação. E aí ele arrumou um outro recurso, que foi colocar Barrabás, que era o maior criminoso que existia na época. Entregou para quem? Para o povo. O povo vai decidir, não vai ser eu. Ele tinha o poder de dizer, não vou julgar, não, esse homem é inocente. Mas ele ainda foi para a última fase, foi Barrabás e Jesus. E com a influência, né, dos fariseus, doutores da lei, desse pessoal do Sinédrio, que tinha julgado a Jesus, já tinha condenado. Só que eles não tinham poder de Roma, precisava do poder de Roma para poder fazer o que fizeram com Jesus, né? Esse é o resumo de toda a história. E Pilatos foi extremamente egoísta, e às vezes nós somos. Quando a gente vê que a gente vai ser muito prejudicado, às vezes a gente
né? A gente acaba deixando o nosso egoísmo ser maior. Foi o que Pilatos fez. Sentiu pena, sentiu dó, viu Jesus um homem inocente, mas não teve a coragem de chegar e não, esse homem é inocente, eu não vou julgá-lo, ele é inocente. Ele não teve, ele foi extremamente egoísta, porque ele ia perder o seu cargo, as informações, o Caifás ia escrever cartas para o imperador condenando ele, então ele ficou extremamente preocupado para não perder o seu cargo, não perder o seu poder, né? E entregou a Jesus da forma dele. Então, Pilatos foi extremamente egoísta, né? Uma pessoa muito egoísta, centrada em si, esquecendo da missão que aquele homem tinha, né? Bondade, caridade, aquela missão que Jesus estava trazendo, que uma coisa que se a gente tivesse aceito, nosso mundo hoje seria muito melhor, né, gente? Com certeza, né? Mas aquele ato de Pilatos ali mudou, quebrou a nossa história, né? Então, Pilatos, uma pessoa muito egoísta. E outro que nós lembramos também foi do próprio Herodes pai. Vocês lembram do Herodes pai? Olha o egoísmo. Ele ouviu falar que ia nascer o rei dos judeus. Mas o rei dos judeus era ele. Que história é essa de um rei de judeus que vai nascer? O rei dos judeus sou eu. Né? Eu, egoísmo, né? E aí, o que ele mandou fazer? Pegou os soldados, vá, procure, mate todas as crianças. Olha só, gente. Ele não sabia quem era aquele que seria o Messias, aqueles que diziam que seria o rei de judeus, mandou matar todas as crianças. Se não fosse Gabriel chegar para Maria e para Jesus, falar: José, pegue Maria, pegue Jesus e saia daqui, vá para o Egito, fique até lá. José escutou, pegou Maria, fugiu, né, para o Egito. Tinha que fazer aquilo ali, porque senão até a vida de Jesus ali ia ser ceifada, né? E ele, olha o egoísmo de Herodes, as consequências que teve, né? Várias crianças, durante muito tempo, não teve mais recém-nascido, crianças, jovens, porque matou todos. Vocês pararam para imaginar isso, né? Então, uma situação assim, muito egoísta da parte do rei Herodes, que depois do seu filho, Herodes filho, também foi extremamente egoísta quando, né, João Batista, se irritou com as palavras de João Batista, e aí acabou tirando a vida de João Batista, né? Aí nós vamos ver agora o outro slide. A gente está falando aqui do Herodes pai e do Herodes filho, né? Então, o homem de hoje, ainda em sua maioria, vive centrado no seu egoísmo, né? E dos que eles estão próximos, se preocupando muito pouco com o que lhes acontece à volta, não percebendo que a desgraça do outro será a sua também. Aí nós vamos ver o que Pascal vai falar no item 12. Vamos olhar o que está acontecendo à nossa volta hoje? Olha o que está escrito, ó, que a desgraça do outro será a sua também. Tá? Nós estamos vivendo tempos assim muito difíceis, né, meu irmão? Muito difícil. Muito difícil. Outro dia eu fiquei pensando, não é para passar a mão na cabeça de ninguém não, né? Mas fiquei pensando assim, caramba, antigamente a pessoa encostava no carro, a gente sempre tinha uma moedinha, um trocadinho, alguma coisa para ajudar, para dar para a pessoa. Hoje ninguém mais tem dinheiro no bolso, né? Muitos poucos têm dinheiro no bolso. Aí vem o Pix. Quem é que para? O seu carro parou, abaixa o vidro, qual é o seu Pix? 987, não sei o que lá. E aí tu vai digitar, vai entrar, você vai passar um Pix para a pessoa, que seja QR Code. Quem é que faz isso? Embora tenha aceito o Pix. Estou falando dos dias de hoje, meus irmãos. E essas pessoas, que elas não conseguem a esmola, não conseguem nada, a gente fala, vai trabalhar.
vai trabalhar. Aí não consegue trabalho, não consegue a esmola, não consegue o Pix. Olha o que está acontecendo na nossa volta. Olha o que eles estão falando aqui para a gente, né? Não percebendo que a desgraça do outro será sua também. Porque nós estamos vivendo uns tempos de miséria, meus irmãos. De miséria. Muita gente que não tem que comer nada em sua casa. E olha, a gente não consegue nem às vezes ajudar porque temos com medo. Nós estamos com medo de abaixar o nosso vidro do nosso carro, de às vezes uma moedinha. Eu tento fazer o que eu melhor que eu posso. Eu sempre pego assim dinheiro trocadinho e deixo guardado no meu carro. Mas não é todo mundo que faz isso não, gente. Eu deixo assim, vem aquelas situações, às vezes até tu olha assim, pô, peraí, essa mãe aí eu já vi ela com uma criança que ela loura, agora tá preta. E você, né, é uma de cabelo escuro, é o mesmo filho, não é? A gente não tem que julgar. Não tem que julgar. Ou você dá e ajuda ou não julgue. Eu prefiro ajudar, não quero nem pensar. Ah, é outra, o filho era louro, é a mesma mãe, mas era louro, agora é outro. Não vou pensar, vou ajudar. E deixo meus trocadinhos ali, sempre tem. Ou alguma coisa. Assim, chegou a minha esposa, gosta muito da água, né? Ela dá água, ela tem sempre um doce, uma balinha, uma coisa, e a gente vai distribuindo. É alguma forma de aplacar. Eu estou chamando a atenção para a gente que a gente está com medo. Os nossos tempos estão com medo. Mas a gente tem que olhar lá o outro lado também, o que está acontecendo. Tinha música que cantava assim que o morro um dia vai descer para o asfalto. Está descendo, gente. E a gente está vendo como está a situação na volta. Aí depois vamos ver o que o Pascal fala aqui em 1850 e pouco. Para que os novos tempos se aproximem, é necessária a reforma íntima do homem, se descentralizando de si, do ego, para o próximo, direcionar para o próximo. A gente não está se preocupando muito com o próximo, né? Para a gente que nós estamos estudando diariamente a doutrina espírita, a gente tenta fazer o melhor que a gente pode, mas nem todos estão imbuídos disso, né, meu irmão? As pessoas preferem fechar o ouvido. Às vezes a pessoa vem com um boletim, né, lá o seu tapete, a pessoa não quer nem saber, nem para abrir o vidro. Aquela pessoa ali, ela está ganhando ali que seja 20, 10 reais, ela sei o que for, para dar aquele bilhetinho que eu já tenho um monte lá na minha casa, que eu nunca lavei meu tapete, mas vamos pegar, que aquela pessoa ali está precisando, né? E a gente tem medo. E a gente não tem nem como ficar censurando muito, porque o medo está presente no dia da gente. Não? Amar a si não quer dizer amar somente a si. Não? Porque Jesus falou assim, amar a Deus acima de tudo, amar a si e amar o próximo. Mas quando ele falou amar a si, não é a gente ficar centrado no amar a si, não. Porque se a gente chama só a si, se torna egoísmo. A gente esquece de amar o próximo, a gente não está amando a Deus. Porque é como se fosse uma tríade, né? Deus, eu e o próximo. E eu, centrado em mim, é egoísmo. Se eu penso só no outro, não estou pensando em mim. Eu tenho que pensar em mim, amar a si, amar o próximo, para que eu possa amar a Deus. É uma tríade. A gente tem que aprender a trabalhar muito bem. Nossos medos, nossos receios atuais, a gente às vezes não pode facilitar, né, gente? E às vezes a gente leva susto. Eu estava no ano novo, indo lá para a Ilha do Governador, saí da linha amarela. Quando eu saí da linha amarela, no final da linha amarela, eu fui pegar a linha vermelha. Quando eu olhei assim, era um monte de pessoas de moto fazendo uma limpa geral. Limpa geral. Eu, 22 anos que eu vou para a Ilha do Governador por esse mesmo caminho, nunca vi nada. E aconteceu comigo. E não aconteceu algo demais, porque minha esposa virou assim, Monte, espera aí que eu vou ali pegar um negócio.
Aí eu ainda virei assim, poxa, não, tem embora, eu vou lá pegar o negócio. Foi a hora. Nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, vai lá e pega o negócio lá, que é o tempo suficiente, porque 4 carros à frente da gente, a gente estaria junto. E eles, muito bem armados, né, fizeram a limpa geral. Eu estava no 4º carro, veio uma coisa assim e virou assim, volta, porque aqui tem um retornozinho para pegar Campo Grande. Eu retornei, fiquei dando farol, chamando a atenção dos carros que vinham na contramão, fazendo assim, vai embora, né? Eu estou falando o que aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um da gente. Eu vou ficar ali parado, Deus vai me ajudar, tudo bem, mas eu tenho que fazer a ação a minha. Ajuda para o Senhor te ajudar. A gente falou, vai lá, pega aquela coisa que é o tempo de vocês se livrarem de estar lá no primeiro e no 2º carro. Mas eu ficar esperando que o cara venha para me assaltar, não vou. Retornei, pedi as pessoas me entenderem, depois todo mundo foi retornando, eu consegui sair, caí na Avenida Brasil. 1 hora depois eu estava na Ilha do Governador e estava a notícia, né? Que tinham feito ali na Vila do João uma verdadeira limpeza de todo mundo que passou ali. Então é os nossos tempos que a gente tem que entender. A gente tem que se prevenir, né? A gente recear, a gente fica receoso, mas a gente fazer a nossa oração antes de sair de casa. Toda vez que a gente sai de casa, minha esposa puxa a oração, a gente ora, que Deus proteja a gente, eles protegendo. É o nosso anjo da guarda, é o nosso espírito protetor, nos protegendo. Mas eu não posso, né, tentar confiar que Deus vai refazer tudo por mim. Eu tive que fazer o meu retorno. Quem faz o retorno no carro, quem está guiando não sou eu, não é o Espírito que vai guiar meu carro. Quem está guiando meu carro sou eu. Eu fiz o retorno e ajudei muita gente que vinha atrás de mim a poder retornar e se livrar daquela situação, né? Então é isso. Então Jesus colocou amar a si ao próximo coligado ao outro, para que se ame verdadeiramente a Deus, né? Então está um coligado ao outro. Tendo o Espiritismo a tarefa de colaborar para o desenvolvimento moral da humanidade, o que elevará a Terra na hierarquia dos mundos, o egoísmo é o alvo. Eu mando falando. O egoísmo é o alvo, para o qual os espíritas, principalmente, devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Olha o que o Emmanuel coloca: suas armas, suas forças e sua coragem. Tudo de forma abstrata, né? Mas a força das palavras. Devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem, combatendo em si próprio, servindo como exemplo para os demais. Então eu tenho que trabalhar, é que a espiritualidade está pedindo para a gente constantemente. Eles falam para a gente, nunca houve uma encarnação tão melhor quanto essa que vocês estão tendo. Constantemente eles passam mensagem para a gente. Mas é preciso que vocês trabalhem, conheçam vocês mesmos, façam a reforma íntima. O Emmanuel fala, o principal, se você tem 200 itens, trabalhe o teu egoísmo. Trabalhe o teu orgulho, são os principais. O resto é tudo consequências. Você tem que trabalhar onde eu estou sendo egoísta, onde eu preciso trabalhar, onde eu estou sendo orgulhoso, onde eu preciso trabalhar, e daí vai derivando todas as demais situações, né? Que é o momento atual, é esse, o momento da gente poder trabalhar muito dentro de nós, aquele homem velho, já cansado, que eu trago durante muitas encarnações, que eu preciso melhorar, né? As armas, ele fala aqui, né, o nosso Emmanuel, as armas são a vontade, vinda da compreensão e da aceitação da necessidade de eliminá-lo de si, para que o amor possa se desenvolver. Porque o amor não vai se desenvolver plenamente se o egoísmo estiver muito próximo da gente, né? Estiver muito perto da gente. O amor só consegue desenvolver com a caridade. E para eu ser caridoso,
não tenho que ser, nem devo ser egoísta, né? O egoísmo é quando fosse o oposto da caridade. Nós vamos ver até um pouquinho mais à frente. As forças são o direcionamento das suas energias, das suas vibrações, da sua inteligência, da sua sensibilidade no uso da vontade para os dois objetivos: desenvolver o bom amor e combater o egoísmo. É o que mais nós precisamos, né? A humanidade está precisando muito desenvolver o amor e combater o egoísmo, que é consequência de tudo que está à nossa volta, né? Por que está essas pessoas acontecendo tanta coisa por aí, né? Aí, na minha rua, quinta-feira passada, eu moro aqui há 22 anos, a segunda rua paralela, essa aqui, Elíris Araújo, é a minha próxima. Nunca tinha ouvido falar nada. Minha vizinha estava saindo com o carro dela, saiu, veio um outro carro, cruzou, passou à frente dela, rendeu ela, levou tudo, gente. Levou tudo. Levou tudo. E ainda viraram para ela assim: ó, vovó, que ela está com uns 70 e pouco, vovó, dê graças a Deus, vai embora. Olha só, o ladrão, ela falando para a gente, né? Vovó, dê graças a Deus e vai embora. Ou seja, que a senhora não levou um tiro, a gente sequestrou a senhora. Então, é os nossos tempos, gente. Nós estamos vivendo, tá? E a gente tem que estar atento também. A coragem é a tenacidade, a bravura, a intrepidez, a firmeza de espírito, a determinação necessárias para vencer-se a si mesmo. É a nossa luta, é a nossa batalha diária, é o que o Santo Agostinho fala que a gente precisa fazer diariamente, né? Pega um tempinho, 5 minutinhos que seja antes de você dormir, pergunta a si mesmo: o que eu fiz de legal hoje? O que eu não fiz de legal? Né? Poxa, aquilo que eu fiz de legal, preciso melhorar mais ainda. Aquilo que eu não fiz de legal, prejudiquei alguém, falei alguma palavra grosseira, o que eu posso fazer para acertar, para ajustar? Santo Agostinho, ele não se tornou Santo Agostinho de uma hora para outra. Ele era Agostinho, braço direito do imperador. Para ele se tornar o Santo Agostinho, ele teve que trabalhar muito. Ele dá dica para a gente, como ele fazia toda noite para ele se tornar um Santo Agostinho, né? Isso não se faz com facilidade. Até a Marinéia peguei isso aí, não é fácil, né? Isso não se faz com facilidade, nem em pouco tempo. Mais uma vez iniciada a luta, no processo da mesma surgem os estímulos, né? Uma consequência de uma coisa com a outra, né? Faltam 10 minutos, eu vou dar uma aceleradinha. Aí vem o Pascal no item 12. Então isso aqui foi o Emmanuel apresentando para a gente, na sua mensagem, um resumo, né, do que a gente precisa fazer, a gente trabalhar para que a gente possa domar esse egoísmo que a gente traz ainda dentro da gente, todos nós, né, gente? Eu, às vezes, me vejo em situações que eu penso: cara, você ainda foi egoísta nesse ponto aí. Você podia ter feito isso e não fez, né? Você podia ter feito aquilo e não fez. Se você deixou de fazer, você se tornou egoísta, você foi coparticipativo daquilo que aconteceu. Uma coisa egoísta. Aí a gente precisa tomar cuidado, que a gente se vê no lance, se deixa levar. A gente precisa: opa, peraí, não posso mais. Não cabe mais a mim fazer mais isso. Hã? Esta responsabilidade atual dos espíritos, antes de a gente entrar aí, está nas palavras de Jesus. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, é o que muito confiaram, mais contas lhe tomarão. Está em Lucas, capítulo 12, 47 e 48. Assim, os espíritos não aceitaram ter revelação ao espiritismo, revelado pelos espíritos, codificado por Allan Kardec, pelos muitos esclarecimentos recebidos, tendo por consequência maiores e melhores condições de viver o ensino de Jesus, muito será pedido, mas também muito será dado aos que souberem aproveitar os ensinamentos na sua melhoria
é na dos seus próximos, né? Então a gente precisa ser aqueles exemplos, diariamente. Eu estava num encontro agora, falei com a Mariné, com a minha esposa, com os amigos dela, eu fui lá, vamos comigo, vamos, com os amigos. Aí tem umas pessoas assim, eu fiquei escutando uma pessoa, e eu, caramba, eu vou falar de egoísmo. O cara é extremamente egoísta. O cara só falando no eu centrado tudo nele. Eu ali do lado, né? Eu não vou combater, não vou criticar, vou arrumar desavença de um grupo. Mas aí teve uma hora que eu parei assim, caramba, vou falar sobre egoísmo. Olha o egoísta, né? O cara disse, não, porque a gente é isso, aquilo, não sei o que lá. Totalmente egoísta, só centrado em si, não pensando nada no outro. Não pensava nada no outro, é ele, a família, a esposa, mais ninguém. Tudo centrado nele, né? Aí, qual o meio que eu vou fazer ali? Rebater? Para entrar em conflito? Ou vou silenciar? Mas teve uma coisa que eu falei. Que minha esposa falou assim, o Walter vai poder ficar aqui só até as 4 horas, porque 4 horas ele vai precisar sair, que ele vai fazer uma palestra. Eu estava ainda de bermuda, vocês verem, né? Eu fui em casa, saí a tempo, fui em casa, troquei toda essa roupa, mas antes de eu sair, aí eu despedi de todo mundo, eu olhei assim bem para ele, eu falei assim, pô, meu amigo, desculpa que eu não vou conseguir mais ficar aqui conversando com você. Eu tenho uma missão muito grande. Aí eu vou falar sobre egoísmo. Ele olhou assim para mim, abriu um olho. É o que eu precisava falar para ele, não precisava falar mais nada. Eu vou falar sobre egoísmo, irmão. A paz de Deus contigo, um abraço, vem aqui, dei um abraço nele, escutei ele, um monte de atrocidade que ele falou. Aí no final eu tinha que pelo menos falar aquilo ali para ele pensar e refletir. Que eu falei para ele, eu vou falar sobre egoísmo. Ou seja, eu poderia estar aqui falando contigo, te dando um monte de lição de moral sobre egoísmo, mas eu não vou fazer isso com você. Mas eu mandei para ele a mensagem, eu vou falar sobre o egoísmo hoje. Ele abriu um olho desse tamanho. Eu falei, a paz de Deus contigo, meu irmão. Fico com ele. E fui, né? No amor. Mas eu tinha que falar ali para ele. Né? Então, no item 12, Pascal, o Espírito que assina a mensagem, fala-nos também a respeito. Olha o que Pascal fala. Né? Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais praticada seria a caridade. Vamos orar para dentro da nossa sociedade, para a nossa humanidade, vamos fazer a nossa reflexão no que Pascal falou em 1850 e pouco lá, né? Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela. Opa! Ele está falando do nosso tempo. De todos os tempos, mas está falando muito do nosso tempo, desse momento de transição no nosso planeta que o mal está agitado, porque a caridade não está se impondo, o amor não está se impondo, então o mal está muito presente, né? Por isso que ele fala, se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, então desapareceria. Porque quando o mal está presente, meu irmão, quando chega a autoridade moral, ele foge. Que passagem você me fala sobre isso? Volta. Está lá aquela mulher, né, adulta. O marido falou, ela cometeu adultério. O que a lei mosaica fala? Merece ser morta por apedrejamento. Ele foi, falou com um, falou com outro, se espalhou um monte de gente, pegou pedra na mão, vamos ali. Aí o doutor dali, os fariseus levaram, que queriam ali atiçar Jesus,
O que ele vai fazer diante disso? Da lei mosaica que manda a gente apedrejar a mulher adúltera. Jesus escrevia no chão, desenhava um peixe, o símbolo da paz e da harmonia, levantou seus olhos calmamente, olhou para aquela multidão pecadora, porque tinha um mais velho, um mais idoso, a mais criancinha, que a gente olha para a criancinha e fala, mas ela não tem pecado nenhum. Talvez não nessa vida, mas e nas vidas anteriores que ela já teve? Jesus sabia da história de todos eles ali. Aí o que ele falou? Tá bom, quem não tem pecado joga a primeira pedra. Jesus olhou o íntimo de cada criatura daquela ali, diante da autoridade, né? Diante do poder de Deus, o mal foge. O que cada um fez? Não teve coragem, né? Porque diante do bem, o mal foge. Cada um colocou a sua pedra e todo mundo saiu de fininho. E ficou Jesus só com a mulher adúltera. Olha, se ninguém vai, né, te condenar, eu também te condenarei. Mas cuidado, não peques mais. Né? Tem que apontar para cá. Olha só o que o Pascal fala. Sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana, gente. Eu lendo isso aqui, eu fui refletindo com os nossos tempos. Sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Olha o que a gente está passando aí. Começai vós por dar o exemplo. Sede caridoso para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. O que nós estamos vivenciando? O que o Divaldo está falando? O que a espiritualidade está falando para a gente? Estamos vivendo momentos de transição planetária. O mal está vibrando. É como se fosse, né, a água que está parada, começando a aquecer, a água começa a entrar em ebulição. O mal está assim. E nós precisamos, nesse momento de transição, permanecermos firmes, né? Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai o Deus encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. O que está acontecendo agora? Havendo a separação do joio do trigo, né? O joio é o mal, o trigo é a coisa do bem, né? É o que nós estamos vivenciando. O mal está agitado. E nós precisamos continuar, como ele está falando, que embora do desdém dos outros, continue, né, falando para a gente. Todo cristão, principalmente para nós espíritas, continue, exemplifique, continue. É isso que vocês têm que fazer. Faça o máximo que você puder fazer, mesmo que o outro não faça, mesmo que o outro seja oposto. Porque esse irmão, depois ele virou para mim, numa conversa, esse que estava aqui extremo, egoísta, né? Ele virou para mim e falou assim, ó, temos que aproveitar tudo nessa vida, porque a maior besteira é quando alguém fala que existe vida do outro lado. Ele sabia que eu era o espírito, ele sabia que eu ia fazer a palestra, ele não sabia que era do egoísmo. Mas olha só, né, o irmão totalmente equivocado. A gente não é para a gente entrar em atrito. Se eu chego ali, não, você está enganado, meu irmão, a vida existe sim, irmão, né? Num momento que não era para aquilo ali, e acabar com a alegria do grupo, estava se confraternizando. Então nós temos que saber o momento. E o momento foi virar para ele e falar assim, olha, meu irmão, eu vou falar hoje sobre egoísmo, né? Muita paz para você. E fui embora. A gente tem que saber onde a gente precisa chegar. E para finalizar, se a caridade é oposta do egoísmo, se sem a caridade não há salvação,
Se a caridade é a negação absoluta do egoísmo e do orgulho, o foco de toda melhora deve estar centralizado no desenvolvimento da caridade e no trabalho incessante contra o egoísmo e orgulho, as duas grandes mazelas do homem. Então, é simples, difícil, como você falou, é muito difícil da gente trabalhar, né? Tudo, mas que a gente faça tudo aquilo que é possível que a gente possa fazer. Exemplificar aquilo que a gente possa fazer para transformar, né, a caridade no momento ali. Qual foi a maior caridade que eu fiz com aquela criatura? Não entrar em conflito com ele, não estar em atrito. É o silêncio, como Jesus fez. Sois reis? Jesus ficou quieto. Por que ele ia responder? Sois reis? Jesus ficou quieto. Assim somos nós. E existe um momento da gente sabiamente poder falar, existe um momento que a gente tem que se calar. Então, meus irmãos, deu tempo, a hora, né? A gente agradece aí, foi improvisado, foi rápido o estudo assim, né? Mas obrigado pela oportunidade. A gente aqui pede aos bons espíritos que possam auxiliar o nosso esposo da nossa Carmen, é a antiga trabalhadora da nossa casa, que a gente tem o maior prazer de tê-la aqui. Não foi possível, mas que Deus abençoe ela, o esposo dela, e conforte a ela e dê muita saúde para o marido dela. Então, muito obrigado e até a próxima vez. Agradecemos ao Walter pelo estudo e vamos agora passar para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe, pedindo às pessoas que vão receber o passe que permaneçam sentados nos seus lugares. Quem se sentir à vontade, de olhos fechados, para não se distrair com o ambiente. E pedimos aos passistas que se posicionem, por favor. Vou botar aqui. Ave Maria. Pronto, pode botar aqui. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Querido Mestre Jesus, nosso irmão, amigo e companheiro de todas as horas, agradecemos, Senhor, por essa grande oportunidade que temos de estar nessa casa, onde buscamos, Senhor, muitas vezes o conforto e o consolo de que precisamos, mas onde também, Senhor, buscamos doar o melhor de nós em prol do trabalho da casa, em prol do que precisa, Senhor, e que pode ser feito por cada um de nós. Porque, como nós vimos no estudo, cada um de nós tem a capacidade de se doar um pouco. Nenhum de nós vive sozinho, nenhum de nós vive numa bolha, e por isso, Senhor, te pedimos que nos ajude a aprender, a dividir, a contribuir, a colaborar com todos aqueles que de nós possam vir a precisar. Temos tanto a te agradecer, Senhor, mas também temos muito a te pedir. Então, Jesus, te pedimos que nos ajude a desenvolver dentro de cada um de nós essas sementes que Deus nos colocou quando nos criou. A semente do amor, da caridade, da fraternidade, da boa vontade, Mestre, com os nossos irmãos. Que possamos assim procurar regar a cada dia, um pouquinho que seja, cada uma dessas sementinhas, para que ao final da nossa existência possamos ter a certeza de que não fomos egoístas, que colaboramos, Senhor, com a tua criação e com esse planeta tão bonito que Deus deixou para nós e muitas vezes nós não valorizamos. Agradecemos, Senhor, ao Walter, pedimos a Ti que o envolva para que ele possa continuar nesse trabalho de divulgação, assim como, Senhor, a nossa amiga Carminha, que viria na tarde de hoje, mas que não pôde estar presente. Que o Paulo, seu esposo, seja amparado por Ti, pela espiritualidade amiga, pela equipe do Dr. Bezerra, para que ele possa, Senhor, se recuperar o mais breve possível. Nesse instante também, Jesus, que possamos lembrar de todos aqueles nomes que foram colocados por nós na caixinha lá de preces, encarnados ou desencarnados, e se não os colocamos, mas se estão na nossa mente, nos nossos corações, que eles possam agora também ser envolvidos por Ti, pela Tua bondade e pelo Teu amor. Que cada um de nós aqui, Senhor, saia daqui fortalecido, revigorado, encorajado, para buscar, Mestre, o Seu melhor, aquilo que cada um pode dar de si em favor do outro e em favor de nós mesmos, porque, como nós ouvimos hoje, primeiro precisamos nos amar, mas que, aprendendo a nos amar, aprendamos também a distribuir esse amor entre os outros. Agradecemos, Senhor, mais uma vez, por tudo que aqui recebemos. Agradecemos pela oportunidade de termos essa doutrina que nos conforta e nos esclarece. E por essa casa também, Senhor,
que sempre nos recebe de braços abertos. Assim, Senhor, com a tua permissão e com a tua proteção, pedimos para darmos por encerrada a nossa reunião da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.